já pisou, quem já pisou. Quem já pisou Faz ele te ouvir. no Santo dos Santos, Em outro lugar, em outro lugar, não não sabes viver. e onde E estiver, onde estiver, clamar clamar pela glória, a glória. a glória de Deus. Isso, vai pro Santo dos Santos agora. Vai pra presença dele agora. Shalamanорина ламама Rianorida lamama Glória. Para ele santo. Santo, Santo, Santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Você está no Santo dos Santos. Você está na presença dele agora. O Senhor te trouxe a presença dele. Surida labateri cantori covari. Isso. Você está no Santo do Santo, esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Isso, vai se aproximando dele. Isso, vai pedindo a ele: abrasa minha alma, Senhor. Shalamanore lamatere. Rianorida lababa batere. Isso. Se aproxima dele. Cadê a igreja que ora, a igreja que clama? Aonde manifestou o braço do Senhor, a presença dele. Shalamanore. Rianorena lamama mahala. Isso, recebe o Espírito Santo agora. Vai recebendo agora. Você que não orava em línguas, ora agora. Batiza, Senhor. Rianorena lamama Rianoriada lamama. Oh, ele dizia: tira a sandália dos teus pés, Moisés. O lugar que você pisa é o lugar santo. Oh, visita, Senhor. Toma o teu altar neste lugar, Jesus. Rianorena la mama tiriri canta. Isso. Vai dando liberdade a ele. Vai recebendo da presença dele. Alabaturi cantarena la matere. Isso, queira mais de Deus. Queira mais do Senhor, da presença dele. Deixa ele manifestar-se sobre a vida. Oh, é a tua presença, Senhor. Não queremos nada além da tua presença, Pai. Só estar no teu altar, Senhor. Diga para ele: quem já pisou, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar, em outro lugar, não sabes viver. Onde estiver, clamar pela glória. Clamar pela glória, a glória de Deus.
Ore para Ele. Quem já pisou no Santo dos Santos, Em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. diga: Senhor Jesus, que eu possa estar sempre no Santo dos Santos. Vamos aplaudir Jesus bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, né, irmãos? Vocês estão bem? Sim? Glória a Deus, né? Que Deus te abençoe muito. Hoje a Dulce contou. Cadê a Dulce? Tá ali, ó. Diz que foi batizada hoje com o Espírito Santo, você viu? Né? Ela me contou. Eu podia falar, né, dona Dulce? Podia, né? Tá vendo? Foi batizada hoje de manhã. Olha que benção. Que Deus ele venha fazer isso na tua vida também, você que ainda não recebeu. Tá bom? Vamos entrar na palavra de Deus. Você vai abrir tua Bíblia em Tessalonicenses 5,19. O primeiro Tessalonicenses 5,19. Amém? 5,19. Amém? Senhor João, tudo bem? Está sozinho hoje? Separaram vocês da... Está vendo os separados aí, ó? Seu Leandro ali. Assim mesmo. Acharam aí, irmãos? O que diz lá? Não. Deixa eu esperar os demais acharem. Você vai achar assim fácil. Você vem de trás para frente da Bíblia, você volta alguns livros, você vai achar rapidinho. Vem de Apocalipse, Judas. Aí você vem lá de Tiago, Pedro, João, Hebreus, Filemão, Tito. E você vai encontrar ali pertinho. Calma, dona Catarina, vai com calma. A senhora está onde agora? Está longe? Então vai demorar, porque você está longe. Você está longe? Você está longe, vai demorar, né, irmãos? Onde? Ajuda ali um obreiro. Não, eu vou lá e ajudo. Amém? Tessalonicenses 5,19. Quanto vocês acham aí? Deixa eu explicar um pouquinho. O Espírito Santo, irmãos, ele é um dos principais responsáveis por grande parte daquelas manifestações assim, grandiosa, sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que Davi ele matou urso, matou leões, matou gigante. E Davi sendo inexperiente, novo. Homem nenhum consegue enfrentar face a face um leão, um urso. Amém? Mas Davi, por uma misericórdia, conseguia. O que havia ali? Uma manifestação de Deus. Algumas vezes você vai ver situações na Bíblia onde, por exemplo, ali o próprio Sansão, a Bíblia fala que ele rasgou um leão, como se abre um cabrito, com a mão. Qual homem que tem essa capacidade de pegar, puxar ao ponto de... Pergunta para o açougueiro se dá para fazer isso. Não dá, é impossível. Mas a manifestação do Espírito Santo sobre ele trouxe essa capacidade. Você vê os valentes de Davi, alguns, teve homens que sozinho defendeu um campo de lentilha. Teve homens que enfrentou 2 ou 3 gigantes. Teve pessoas que enfrentou 2.000 pessoas sozinho dentro de um campo de lentilha. Você vê, Davi mesmo, quando pediram para ele ali, o Saul, para ele poder casar realmente, para confirmar o vínculo com a filha dele, mandou ele lá e trazer 100, mandou praticamente circuncidar 100 homens lá. Ele foi lá e trouxe o dobro. Você imagina, você entra no arraial de soldados inimigos, não é? E o cidadão faz aquilo, não era humano.
não é algo humano, é a manifestação do Espírito Santo. Mas vamos dizer nas pequenas, que eu acho que são as mais importantes coisas. Uma pessoa que ela tem um coração endurecido, um coração empedrado, sabe? Uma pessoa que não ouve ninguém e de repente ela se curva a uma palavra, uma mensagem de Deus. Uma pessoa que não gosta às vezes de evangelho, não gosta de crente, não gosta de pessoas, e dentro do coração dela ela muda. Já viu acontecer isso? Talvez você mesmo era assim, né? Pastor, não gosta de crente. Tem gente que não gostava de crente, gostava? Tem uns que não gostam até hoje, né, irmão? Fala, vou lá, congrego. Mas continua do mesmo jeito, né, irmão? Não gosta muito. Mas alguma coisa veio e destruiu uma barreira que havia dentro do coração. Tem um moço, da família inclusive, ele fala que o dia que ele se converteu, ele ia, parava, tinha umas mágoas no coração, mas ele disse que teve um dia que ele senta ali na igreja, e o culto normal, estava um culto comum. Ele chorou o culto todinho. Daquele dia em diante, ele passou a ser um homem de Deus, mudou tudo. Você olha para ele, o cidadão tem uma vida correta. O que fez ele mudar totalmente? Quem causou aquelas lágrimas nele? Quem fez haver nele um arrependimento? Espírito Santo de Deus, amém? Ele que convenceu aquele homem, ele que mudou. Uma pessoa que não volta atrás por nada, tem pessoas que têm o coração enrijecido, endurecido, é verdade ou não é? Mas de repente ela muda. Então quem é o responsável por isso? É o Espírito Santo de Deus, só que ele é como uma chama. Eu me lembro quando fui pastor do Ipiranga, lá perto tem a Vila Monumento, ali onde tem o Museu do Ipiranga. Alguém esteve lá já? Alguém daqui? Não? Lá tem uma pira que diz que está acesa desde quando eles transformaram aquele lugar num lugar público. E não se apaga aquela pira. Aquela pira fica acesa dia e noite. Então você passar lá de manhã está aceso, passar de tarde está aceso, não é? Se eles estão fazendo manutenção lá no Museu do Ipiranga, você vai ver aquela pira está aceso ainda e ela não se apaga. Assim deveria ser a chama do Espírito Santo sobre nós. Que lá deveria estar ardendo o tempo todo dentro do coração. Você está com ele aceso dentro do teu coração 24 horas por dia. Pastor, mas o que ele está dizendo ali então? Ele fala para eu nunca apagar essa chama do Espírito Santo. Eu nunca extingui ele. Eu nunca reduzi ele a nada. Eu nunca permiti que ele se apague na minha vida. Porque a hora que ele se apagar, aquela pessoa que ela vem, que ela sente a presença de Deus, que ela sente às vezes num louvor que ela ouve, ainda tem aquela emoção. Tem uns que se arrepiam o braço, não é assim? Tem uns que sente ali uma presença diferente de Deus. Aquilo vai embora. Tem gente que vai ler a Bíblia, vem aquela alegria enquanto ela está fazendo aquela leitura da Bíblia, aquele versículo que ela lê, ela tem vontade de sair, contar para as pessoas, compartilhar, falar de Deus, falar da grandeza de Deus. Se ele se apagar, você vai ler a Bíblia e não vai ver nada. Alguém vai pregar para você, você vai dizer, eu conheço a Bíblia, eu já sei, eu vou lá na igreja desde cedo. Tem uns que realmente tem uma história bem longa no Evangelho, é verdade ou não é? Tem gente que nasceu dentro da igreja, você vê, mas aí já não tem mais o Espírito Santo. Você pega os filhos de Eli, Rofini e Finéias, eram sacerdotes, filho de um sacerdote, e mesmo assim eles não temiam mais a Deus, porque o Espírito Santo já não estava ali, já tinha se retirado, já tinha batido em retirada, ou seja, ele perdeu tudo aquilo ali. Então ele fala para nós não apagarmos, não extinguir ele, amém? Para que ele permaneça nas nossas vidas. Eu queria te mostrar um exemplo de alguém com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo de Deus. Juízes 16, eu vou ler a partir do primeiro hoje, tá bom? Juízes 16, 1. Nós conhecemos um pouquinho a história de Sansão, né? Sansão era um nazireu de Deus, e o nazireu de Deus não podia beber nada que viesse do vinho, ou da uva no caso, né? Que vinho manipulado, ou alguma coisa que fosse bebida forte ali. Se fosse hoje, a lista ia aumentar, mas naquele tempo era o que vinha do vinho mesmo, da uva, né, irmãos? Aí ele não podia tocar em nada morto, e ele não poderia de maneira nenhuma passar a navalha sobre a cabeça, não podia cortar o cabelo.
Então o cabelo dele tinha que passar o resto da vida ali intacto. O primeiro ele quebrou, que ele não podia comer nada morto ou tocar em morto. A Bíblia diz que um dia ele mata um leão e ele, passando de novo por aquela estrada, ele sai do caminho e vai lá ver. Quando você passa a ser de Deus, uma das coisas que você deveria fazer na tua vida é nunca mais voltar para o lugar que você saiu, nem para passar lá. Ah, pastor, mas eu tenho um amigo lá, um conhecido. Não volte. Se um dia aquilo ali, de alguma maneira, aquilo ali foi retirado da tua vida, não volte naquilo ali. Segue a tua vida, não vai mais lá não. Usavam drogas, corta caminho. Pastor era viciado em jogo, não passa mais perto da maquininha. Pastor, eles bebiam, tinha vício da bebida, não vai mais aonde tem bebida. Não vai no lugar onde você corre o risco de alguém te oferecer e você ter um vacilo. Porque senão você pode voltar e isso nunca mais sair da tua vida. E para piorar, hoje tem igreja que bebe. Outro dia eu vi a foto de uma irmã, parei de preto. Eu falei, mas que a senhora não era convertida, a senhora estava onde aqui? Parecia que estava numa boate mesmo, de verdade. Ela falou, não, estava na igreja. Acabou o culto, nós fomos beber. Parece brincadeira, eles foram beber, irmão. Ela com o copão de cerveja na mão. Aí eu falei assim, mas a igreja bebe? Não, lá é liberado, lá não é errado não, lá está tudo certo. Aí você imagina, você vem de fora, vamos imaginar que fosse essa igreja aqui. Jesus te conquistou, te libertou, e aí você passou a ser de Jesus e um dia você muda. Então você vem aqui para Santo Antônio da Platina, você não encontra a igreja que você se converteu. Você encontra uma igreja como essa, amém? Mas você fala, é uma igreja de Jesus, prega o evangelho, então eu vou nela. E dentro da igreja, quando acaba um culto de quarta-feira à noite, ou de terça, ou de quinta, sei lá que dia que for, o pessoal fala, vamos com a gente ali, nós vamos nos encontrar em tal lugar, vai todo mundo encher a cara. Aquele homem, talvez no passado, ele espancava um filho, espancava a esposa, ou aquela mulher era assim também, tem mãe que espanca filho, não é verdade? Que espanca o marido também. Tem os maridos que sofrem, irmão, tem os que pedem oração pra gente também, vocês sabiam disso? Tem, vocês não acreditam, né? Mas tem também. E eu falo para você, de um tempo para cá, é mais mulher espancando homem do que homem espancando mulher, viu? É, a coisa virou mesmo, né? O pessoal levou a sério esse negócio de direitos aí, começaram a avançar algumas coisas. Não é? Tirando a brincadeira aqui. Mas aí o que acontece? O cidadão volta num dia, ele se desvia, volta a beber. E ele volta para aquele vício. Quem desviou ele? A igreja desviou ele, a igreja acabou com a vida dele, a igreja acabou com a presença de Deus na vida dele. Pastor, mas lá não é errado. Ué, mas a Bíblia diz que eu não devo, então eu não devo voltar jamais ao lugar de onde aquele leão já foi morto na minha vida. Se aquilo ali foi arrancado da minha vida, então chega, siga em frente a partir dali. Mas ele volta e ele toca em algo morto, amém? Ali ele já perdeu a primeira comunhão ali com Deus. Um pouquinho mais à frente, ele faz isso aqui, ó. E foi Sansão a Gaza, viu ali uma mulher prostituta, entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda a toda a cidade, lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Eles queriam fazer o que com Sansão? Matar Sansão. Porém Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade em ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, e pondo-as sobre os ombros, levou-a para cima até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era o quê? Dalila. Mas presta atenção, quando intentaram matá-lo, intentaram destruir, o Espírito Santo vem, se apossa dele, toma lugar na vida dele, e o que ele faz, irmãos? Eles fecham a cidade para poder prendê-lo e matá-lo, mas esse homem arranca a porta com os umbrais e tudo, eles arrancam com o batente todo, e sai arrastando a porta. A porta da cidade não é igual a essa que a gente passa aqui hoje, era a porta de entrada da cidade. Esse homem então deve ter carregado naquele tempo, vamos dizer, não sei que madeira que era aquilo ali, mas ele catou aquilo ali e arrancou com tudo, irmão, e levou para o alto.
Você vê que situação? Quem poderia de alguma forma enfrentar esse homem naquele tempo? Hoje, claro, hoje você tem armas de fogo, tudo, mas naquele tempo, que homem que conseguiria pegar Sansão? Certo dia, com a cabeça, uma queixada de um jumento, a Bíblia diz que ele matou 1000 homens, com uma queixada de jumento. Então, para qualquer inimigo dele, era impossível tocar nele. Você pode achar que não, mas na tua vida é a mesma coisa. Qualquer inimigo seu, por mais que ele tente, que ele se levanta contra a tua vida. Quando eu falo inimigo, não estou falando pessoas, não. Porque tem um monte de gente que o diabo usa, mas ele não é teu inimigo. Às vezes ele é só uma pessoa de cabeça fraca. É verdade ou não é? Que não tem ele domínio sobre ele. Então, às vezes ele fofoca, inventa mentira, fala coisas da sua vida, te coloca numa posição desconfortável. É verdade ou não é? Mas esse não é teu inimigo. Teu inimigo, na verdade, é aquele demônio que quer destruir você, quer acabar contigo. É esse que é teu inimigo. Só que a Bíblia diz que ele não consegue. Por quê? Se o Espírito Santo está com você, ele te leva você à vitória. Você vai vencer. O mal parece vencer por um tempo. Aquilo que é mal parece ter um pouquinho de vitória, um pouquinho de domínio, durante um período até. Mas você pode ter certeza, sempre aquilo que está diante de Deus vai prevalecer e vai dar certo. Pastor, eu estou buscando a Deus, você vai vencer. Pode passar por uma luta agora, pode parecer que você está caído, está prostrado, mas você vai se levantar. O Espírito Santo vai te levantar. Você não vai ficar prostrado. Onde está escrito isso, pastor? Deixa o marcador aqui, rapidinho, Salmo 37, 23. Muda 24 para me ver. Sobe 1. Para não falar besteira. É isso. 37. Isso. Mas vou ler o 23 também, tá? Amém? Podemos ler? Pode ler no monitor comigo. Os passos de um homem bom são o quê? Confirmados pelo Senhor. E ele se deleita no seu caminho. E agora, ó. Ainda que não ficará o quê? Caído, não vai ficar no chão. Pois o Senhor sustém com a sua mão, ou seja, ele vai te manter de pé, ele vai te levantar. Você vai passar lutas? Vai. O inimigo vai achar que te liquidou, mas não vai. Você vai se levantar e você vai vencer, diga graças a Deus. Isso é certeza, você vai conquistar. Ah, mas eu estou passando um perrengue, você está. Mas irmão, tão certo como vive o Senhor, você vai se levantar. Amém? Agora, se eu perder o Espírito Santo de Deus, se ele se afastar da minha vida, eu te mostrei um Sansão com o Espírito de Deus. Um Sansão aonde se fecha uma porta para você, ele arrancava a porta toda no ombro. Amém? Aonde tentam te prender, Deus quebrava com ferrolho e tudo através dele. Agora volta lá mais uma vez. Versículo 5 eu parei, né? Vou pular um pouquinho mais. Eles oferecem dinheiro para Dalila, não é? Vamos lá direto no 10 lá. Amém? Posso ler? Aí eles vão lá, viu que ele gostou de Dalila, começou a visitar demais a Dalila. Aí eles procuram a Dalila, oferece dinheiro para ela. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste o quê? Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ela pergunta para ele: você quer ser amarrado? Como é que eu posso amarrar você? Então é que o homem é tão burro também, né, irmãos? Vou ser bem sincero. A Dalila tinha chamado Sansão, você fica pensando, você fala, não é possível. Mas ele faz isso. Então, né, versículo 11. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. 12. Então Dalila tomou as cordas novas, amarrou com elas, disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa outra sala, né? Então os quebrou dos seus braços como um fio. E disse a Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: teceres 7 tranças dos meus cabelos, da minha cabeça, com os liços de teia. E ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração?
Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste com que consiste a tua força. 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até o quê? Até a morte. E descobriu-lhe todo o seu... E disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse ser rapada, isso ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. 18. E vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o teu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe dessa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, trouxeram o dinheiro na sua mão. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele o que, igreja? A sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: o que ele diz agora, igreja? Sairei ainda mais como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha o quê? Agora você vai ver um Sansão sem o Espírito, sem a manifestação do Espírito Santo. Um homem sem a presença do Espírito de Deus. Então os filisteus pegaram nele. Cadê aquela força toda, igreja? Sumiu. E lhe arrancaram primeiro o quê? Vazaram os olhos dele e fizeram-no descer a Gaza. Amarraram-no em 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Aquilo que os cavalos, que os bois faziam, esse homem passou a fazer. Você vê, Deus tinha um plano muito grande para a vida desse homem. O plano de Deus é que ele livrasse a Israel. O plano de Deus é que você livre a sua casa, a sua família. O plano de Deus é que você leve a vitória de Deus para a tua vida, para a tua casa. Amém? Mas muitas vezes, algumas vezes, as pessoas jogam fora porque elas permitem a chama do Espírito Santo se apagar. E o que vai fazer essa chama se apagar, pastor? Deixa o marcador aqui, Jeremias 2,13. Vamos lá? Jeremias 2,13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Amém? Posso ler? Vocês estão rapidinho agora, hein? Tem uns que falam pode, mas também nem acharam, né, irmãos? Está ali folheando. Mas é verdade, não? À tarde, de vez em quando, a gente está mais pertinho das pessoas à tarde. Então, de vez em quando, você vê uns que eles não abrem a Bíblia lá. Você vê que ele mexe assim, então você fala, abre em Salmo. Ele está lá mais ou menos em Romanos. Só que a gente conhece a Bíblia. Pastor, eu usei isso aqui todo dia. Então, quando eu olho na tua mão, eu sei se você está em Salmo, se está em Mateus, eu sei onde que está. E às vezes você fala o Novo Testamento, a pessoa está aqui, ó, com 20 folhas do começo da Bíblia. Já achou? Já achei. Não achou nada, né, irmão? Você está procurando ali, né? Diga amém quem achou ali. Fala amém, né, irmão? Dá até um glória a Deus, mas não achou ainda. Então acha com calma, é importante, né? Posso ler agora? Amém? Diz assim, porque o meu povo fez 2 maldades. Qual que foi a primeira, igreja? A mim? Tem gente que deixa Deus. Pastor, por que deixa Deus? Eu não sei. Tem gente que ela simplesmente se aparta de Deus. Às vezes é porque ela não conseguiu ainda aquilo que ela buscava, porque ainda não deu certo, porque ela se decepcionou, porque ela achava que ia acontecer um milagre na vida dela e de repente não acontece. Eu aprendi na minha vida o seguinte, tem coisas que se der errado, é uma lição de vida para você. Você aprende com aquilo ali, não é verdade? E você muda dali para frente. Tem coisas que não vai acontecer. Por mais que você queira, você peça a Deus, você implora a Deus, você fala para Deus, Deus não vai deixar acontecer. Não é o plano de Deus. E Deus não é doido. Você vai fazer algo para o teu filho que vai fazer mal para ele? Não vai. Tem coisas que parece que é muito bom, mas entenda, não é para nossas vidas. Tem coisas que você olha e você fala assim, se eu tivesse aquela casa, ia ser tudo na minha vida. Mas talvez aquela casa um dia vai pegar fogo, irmão. Não estou falando que vai acontecer isso. Estou pegando um exemplo, não é verdade? E ali vai ter uma ruína para a tua vida. Você não sabe, mas Deus sabe. Mas aí você não consegue comprar aquela casa. E você fica com raiva de quem?
de Deus. E ainda para piorar, às vezes aparece a tua inimiga lá, que você acha que é inimiga sua, e ela compra aquela casa, né, irmão? Ela mostra a língua para você e fala aí, você queria aquela casa, foi eu que comprei. Você fica com raiva de quem? Por que que Deus não fez o que eu queria? Porque Deus sabia que não ia ser bom para a tua vida. E como é que Deus vai te guardar se você faz a tua oração dizendo, Deus, livra-me de quê? Do mal. Você não pede para Deus todas as vezes, para Deus te livrar do mal? Às vezes Deus está te livrando do mal. Tem gente que está num relacionamento, está ruim, está desgraça o negócio. E ele fala, pastor, por que Deus não muda? Porque ele está te mostrando o mal, você está vendo o mal. Você está percebendo que aquilo é mal. E se é mal, você tem que fazer o quê? Você pede para Deus, livra-me do mal todo santo dia. Aí quando ele vai mostrar para você que o mal está ali, você chora e fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Aí Deus deve olhar para a gente e falar assim, não é possível. Eu te livro do mal, eu te jogo você realmente na fogueira, né, irmãos? Mas não é verdade? Tem gente que é desse jeito, ela pede para Deus livrar do mal, e aí ela vê coisas que não deveria, e acontece coisas que ela percebe que não é bom. Às vezes ela vai tentar comprar alguma coisa, ela nota, mas ela insiste. Dá errado, mas ela quer fazer aquilo à base da força, do que tiver. E Deus está dizendo, mas você me pede para te livrar do mal, eu estou te livrando do mal. Mas aí elas deixam quem? Deixa Deus. E vai atrás do mundo, do diabo, de sei lá quem que é lá fora. Não é assim que acontece às vezes? Deveríamos ficar firmes na presença de quem? Não deixe Deus por nada. Se tiver ruim com Deus, sem Deus vai ser pior. Se com Deus as coisas estiver complicado, o dia que você estiver sem Deus, abandonado lá fora, você vai ver o que é realmente luta. Antigamente, o diabo até estava contente, você estava na mão dele, mas o dia que você saiu da mão de Satanás, se ele te pegar de volta lá fora, o que ele vai fazer com você? Você acha que vai te deixar você bem? Sabe o que ele vai fazer com você? O que aconteceu com Sansão quando o inimigo pegou ele? Mas antigamente eles não implicavam com o Sansão, não é verdade? Mas antigamente o Sansão não tinha rasgado um cabrito, não tinha colocado fogo na seara deles, o Sansão não tinha prejudicado a vida deles. Só que agora o Sansão era o quê? Inimigo. Você está entendendo? Agora é diferente. Então eu não posso deixar Deus, eu preciso ficar firme com Deus. E a segunda coisa que ele fala aqui é deixar o manancial de águas vivas, e a segunda é cavar as cisternas rotas, que não retém o quê? As águas. Tem muita gente cavando cisternas rotas. Está indo atrás de coisas que não vai te trazer proveito nenhum para a tua vida, que só vai piorar para você. Traduzindo o pecado atrás daquilo que não é bom para a tua vida. Ou seja, quando nós deixamos a Deus, quando nós vamos atrás do mal, automaticamente a chama se apaga. O que aconteceu com Sansão? A chama se apagou. Ele falou, eu vou sair de novo, mas dessa vez não estava mais ali o Espírito de Deus. Irmão, não deixa se apagar. Faz como eu falei daquele museu lá do Ipiranga, mantenha aceso, dia após dia. Pastor, mas as coisas estão difíceis. Mantenha aceso. O Luciano contou outro dia o testemunho aqui, né, Luciano? Falando aqui, né? Teve um dia que a irmã deu uma canseira nele, da dona Fátima. Só deu uma canseira no Luciano uma vez, não foi? Quando se separou, né? Que tava, né? Aí ele contou. Aí ele estava dizendo pra gente outro dia aqui. E ele falou que eu podia contar o testemunho. Tem problema, senhora? Não? Tem não? Aí ele contou ali que ele ficou um tempo ali que a irmã foi firme lá, falou para ele que nem ia voltar não. Aí ele foi buscar a Deus. Ele disse que ele buscou tanto a Deus que tinha dia, irmão, que ele foi orar, não é? Tava frio no tempo do pastor Kelly. E foi o tempo que ele disse que mais orou, né? Aí disse que tinha dia que parecia que ele estava orando em línguas, não era. Disse que era o queixo batendo de friagem para poder ali encontrar Deus. Só que ele contou que ele fez uma campanha. Era a campanha, acho que da muralha, não sei. Não é? Os 9 dias, os 9 sextas-feiras seguintes. A irmã não sabia que ele estava fazendo a campanha pela irmã. Mas ele disse que ele também, um outro amigo dele, que estava passando por uma luta parecida. Quando acabou a campanha, eles conversando depois, para os dois aconteceu a mesma coisa. Aí você pergunta assim, coincidência? Não. Mas ele fala, o dia que acabou a campanha, a irmã Fátima liga para ele, né, irmã Fátima? E chama ele para conversar de novo. Quem fez isso? Aí você vai falar assim, pastor, depois de um tempo bateu a saudade mesmo, né, irmão? Só acordou com saudade aquele dia. Mas não foi isso aí. O que foi?
Irmão, ele passou os 8 meses, ele falou orando, clamando, buscando a Deus, pedindo a Deus, invocando a Deus ali. Quando acabou a 9ª semana, tanto para ele quanto do outro. E ele falou que parece que quando foi lá, mesmo dia, né, quando o outro conversou, onde que eu quero chegar? Por que eu estou falando do testemunho dele? Às vezes você não entende, você fala, por que Deus não me abençoou na primeira campanha que eu fiz? Por que Deus não abençoou na segunda quarta-feira que eu vim? Por que Deus não me deu a vitória no 3º domingo que eu passei pela porta? Por que Jesus não fez assim que eu entreguei o envelope do dízimo? Por que Deus não fez na minha vida aquele dia que eu fiz um jejum? Porque existe um tempo de Deus, só que aí existe uma garantia para mim. Quando eu fico firme na presença de Deus, eu vou buscar a presença dEle, entenda, no tempo dEle, no momento certo, é garantido. A resposta vai vir. E quando chegar a resposta de Deus, aí é diferente. A resposta de Deus não falha, não é? A resposta de Deus, ela faz permanecer. E algumas pessoas desistem. Se as pessoas desistem, você olha para trás um dia, você fala assim, não deu certo, eu não consegui. Seja aquela casa que eu falava, não é que às vezes a pessoa quer muito, aquele carro que quer muito, seja às vezes uma porta de emprego, uma promoção no trabalho, mas algumas coisas na sua vida só vai acontecer, entenda. Quando você realmente buscar, você se entregar a Deus, ficar no barquinho, sabe, naquela zona de conforto, que nem os discípulos estavam quando Jesus vinha sobre as águas, é fácil. O difícil é você tomar a decisão de falar, eu estou disposto a sair do barco e realmente viver o sobrenatural de Deus. Viver o sobrenatural de Deus que eu estou falando é andar sobre as águas mesmo. Sobre as águas você não tem uma plataforma ali, tem? Você vai ter que confiar em quem? Foi o que o Luciano fez, confiou em quem? Estou pegando o exemplo dele, mas talvez você tenha um testemunho igual. O dia que você propõe no teu coração, haja o que houver, eu vou andar sobre as águas. Irmão, vai acontecer coisa na tua vida. As pessoas vão olhar para você e vão falar, como é que você conseguiu? Vão querer saber. E pessoas que estão perdidas vão voltar para Deus. Pessoas que estão sem saída na vida delas vão achar o caminho através de você. Vai acontecer o que aconteceu com Sansão. Amém? Só que o Sansão jogou fora. O Sansão ia livrar aquele povo. Livrou por um período aquele povo. Mas depois o Sansão fez o que, irmão? Deixou o segredo dele ser descoberto. O segredo dele foi embora. O que ela fez? Volta lá mais uma vez. Rapou a cabeça. Eu vou ler direto onde eu parei, tá bom? Parei no 21, foi isso? 16, 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza. Amarraram com suas cadeias de bronze e andava ele moendo aonde? Você vê, um homem que era para ter livrado Israel, acabou se tornando ali um brinquedo na mão dos inimigos. Pastor, mas eu não sou um brinquedo na mão do diabo. Você que pensa, quando alguém fala de alguém que está longe de Deus, ela fala, tá vendo, aquele crente é fogo de palha, uma hora está ali, depois diz que não anda mais com Deus, uma hora está ali louvando a Deus, outra hora está lá fazendo a dancinha do TikTok. Não é verdade? Aí está lá, mas é verdade, não é, irmãos? Aí a pessoa falava de Jesus, dizia que Jesus era bom, que Jesus era tremendo, mas daqui a pouco está incentivando pessoas também a pegar o caminho contrário. Você está entendendo? Às vezes a gente faz isso. Não perca o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para manter o Espírito Santo? Levíticos capítulo 6, versículo 12 e 13. Há uns 10 dias atrás me surpreendeu alguém e falou assim para mim, pastor, senhor, a gente vai na igreja, tem dia que não está, realmente tem dia que o pastor Hercules não está aqui. Terças e sábados eu estou lá no caso em Bandeirantes, não é? E o seu Maurílio vai comigo, fica ali em Ribeirão do Pinhal. Aí não vai me achar aqui. Amém? Na quinta-feira, tem dia que a gente tem que cuidar das coisas da gente também, não é, irmão? Você tem que lavar uma roupa, limpar a tua casa, é verdade ou não é? Senão a gente daqui a pouco está virado montado num montante de lixo, é verdade ou não é? Então você tem que zelar também. Mas aí a pessoa falou assim, pastor, mas a gente vai lá na igreja, não está? Mas aí que dia que a pessoa vem na igreja, irmão? Uma vez por mês, ou quando vem muito, vem 2. Não estou falando aqui, tem gente que tem um motivo. Mas ela reclama que o pastor não está.
Ah, pastor, por isso que a gente não vai bem, por isso que Deus não ouve a gente não acha um pastor para ajudar a gente. Ué, mas quando que não me achou? Eu mando mensagem todo dia, não é verdade, irmãos? Tem uns que eu perturbo ainda, tem vezes que incomoda ainda, não é verdade? Aquela mensagem vai chegando direto. Quem recebe mensagem? Tem alguém que recebe? Tem uns que eu coloco sem nem avisar, não é verdade? Tem uns que a gente pergunta ali se pode ou não, e a gente manda diariamente. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu estou desviado porque não teve ninguém da igreja que foi na minha casa, que foi conversar comigo, não teve ninguém que veio me dar atenção, que veio me atender. Irmão, ninguém desvia por isso. Olha o que ele diz aqui, ó. O fogo, pois, sobre o altar, fará o que, igreja? Arderá nele. E não o quê? Há uma ordem de Deus, você nunca pode deixar o fogo se apagar na tua vida. Amém? O fogo se apagar. Agora olha o que ele vai dizer depois. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada... Quem que é o sacerdote da tua vida? Não é o missionário, o pastor Jaime, não é o Hércules, amém? Quem que é o sacerdote desse altar que é a tua vida? É você, irmão. É você que está lá dentro da tua casa, você tem que ter todos os dias a sua comunhão com Deus. É verdade ou não é? Todo santo dia é você que tem que saber, espera um pouquinho, eu vou buscar Jesus. Tem gente que não faz isso. Aí o dia que ele está no desespero terrível, ele vai procurá-lo. Daí ele passa, a igreja está fechada aquele dia. Não é? Pastor, pedi visita lá no hospital. Aí quebrou o encanamento ali da casa do pastor, o pastor foi consertar o encanamento, não é? Aí não foi, o cidadão morreu. A culpa é de quem? Do pastor, é claro. Sempre é do pastor, não é verdade? Mas é assim que as pessoas falam, né? Porque não foi. Irmão, quem mantém esse fogo sobre o teu coração é você. A cada manhã. Cada manhã você pega ali a Bíblia e você vai buscar ali e você traz a lenha para a tua vida. Pastor, mas eu estou precisando de comunhão com Deus. Então você vai lá onde fala de comunhão com Deus. Pastor, eu estou precisando de prosperidade. Você vai onde fala de prosperidade. Eu estou precisando ali de levar minha família a Jesus. Então você vai ali onde fala da família. Amém? E você vai mantendo ali esse fogo aceso. E aí ele diz assim, ó, e sobre ele porá em ordem o quê? O que você vai fazer? Vai colocar em ordem o quê? O holocausto. Sobre aquela palavra, aquele altar, você vai manter a tua vida na presença de Deus. Pastor, eu tenho que perdoar, você perdoa, você tem que dizimar, você dizima, você tem que fazer alguma coisa, você faz, você tem que orar por alguém, você vai orar por alguém, você tem que receber oração, você vai então atrás. É você que tem que organizar a tua vida. E ele diz assim, sobre ele queimará a gordura das ofertas, o quê? Pacíficas. E olha o 13 agora. E o fogo arderá quando? Sobre o altar não se apagará. Entendo o que eu falei aqui, irmãos, que às vezes a pessoa vai duas vezes, uma ou duas. Não estou me referindo com a pessoa em si, estou me referindo àquela que diz que não encontra o pastor. Tem pessoas que vêm na igreja, às vezes vem uma vez, às vezes não pode. Tem uma senhorinha que ela vem aqui na igreja, ela passa 3 meses sem vir, aí ela vem à tarde. Tem vezes que ela vem, ela não consegue nem assistir o culto. Ela vem, ela traz a fidelidade dela, ela pratica a palavra, às vezes, acho que a Fernanda já viu ela aqui, né, Fernanda, à tarde. Ela pede para sair no metade do culto, né, porque ela vem de carona. A filha dela vem, enquanto a filha dela vai para o banco, vai a algum lugar, ela vem rapidinho na igreja, ela entra ali e ela ora, ela busca a Deus. Aí eu falo para você, ela mantém a chama sobre ela ou não? Está ali, continua ali. Ela não deixa apagar. Mas tem pessoas que já dizem, eu não estou na igreja não. Então vai para o baile, vai para a terceira idade, vai para não sei aonde, não é verdade? Não tem uns que faz isso também? De manhã eu brinquei com um e falei assim, irmãos, teve gente que vai para o baile, que o marido deixa, a esposa deixa. Aí uma falou para assim, tem sim que eu já vi lá. Aí eu falo, eu não perguntei, mas é claro, se a pessoa viu lá, começa a vir um pensamento. Como é que você vê outra pessoa no lugar desse, né, irmão? Então você tem que estar onde? Quando a gente vai falar, dá rolo, né, irmão? Eu nem estendi, eu já deixei para lá, já falei, já mudei o assunto, né? Vamos deixar para lá, mas você vê como é que é. Aí a pessoa diz que já havia. Pastor, mas era um tempo que não estava, mas a gente tem que tomar cuidado. Então o fogo não pode o quê? Você tem que manter esse fogo sobre esse altar. O sacerdote da tua casa, do teu altar, que tem que manter a chama do Espírito Santo é você. Deus te fez rei e fez o quê? Sacerdote. Se um dia a igreja for perseguida, você não puder mais vir numa casa,
Irmão, você vai ter que manter o Espírito Santo aceso na tua vida. É verdade ou não é? Se um dia você tiver que só você e Deus, tiver uma perseguição muito forte no Brasil e você não puder mais ir em lugar nenhum, você vai ter que manter a chama do Espírito Santo. E como é que você vai fazer isso? Se você depender dos outros. Não, pastor, eu estou desviado porque o outro me magoou, o outro me feriu, o outro fez isso. Não, é você que mantém a chama acesa. Amém, igreja? Onde você estiver, é você que vai manter essa chama acesa. Diga graças a Deus. Vamos orar então, igreja? Sentado mesmo, curva a sua face, fecha os olhinhos, deixa eu fazer uma oração. Pai, nós vimos, ó Deus, um Sansão na tua presença. Um Sansão cheio do Espírito de Deus, Pai. Um Sansão, meu Deus, que arrancava portas no ombro. Um Sansão, Jesus, que abria um leão como se fosse um cabrito sem nada na mão. Um Sansão que feriu 1000 inimigos com a queixada de um jumento. Mas nós também vimos um Sansão, Pai, com os olhos vazados. Um Sansão que foi colocado ali no lugar que os animais deveriam estar. E ele ficava moendo no cárcere, na prisão. E eu imagino que os inimigos iam ali e diziam talvez ao Sansão: e aí, Sansão, cadê a tua força agora? Cadê o teu poder agora? Jesus, talvez tem pessoas que estão saindo, Pai, da tua presença, estão te deixando ao manancial de águas vivas. Tem gente voltando ao mundo, trocando o Senhor, meu Deus, a tua presença, talvez pelo baile, como eu falava agora há pouco, Pai. Trocando ao Senhor, meu Deus, pela uma oportunidade melhor de trabalho, de emprego. Trocando o Senhor, talvez, meu Deus, por uma teologia dessas, meu Pai, que a internet vai jogando, que ao invés de edificar, vai destruindo a fé. Mas, meu Deus, nós não queremos jamais permitir que o Espírito Santo se apague. Mas que as chamas no altar, meu Deus, elas possam ser reacendidas, Pai. E que o seu poder possa arder agora dentro dessa pessoa. E ardendo esse fogo, esse poder do Espírito Santo, Jesus, que seja queimada a mágoa, a tristeza, a revolta, o desânimo. Jesus, que seja queimado de dentro dela, meu Pai, todo ressentimento, todo empecilho, atrapalho, coisas que de alguma forma distanciam elas do Senhor, Pai. Mas Jesus, que as chamas do Teu Espírito venham arder continuamente. Que esses sacerdotes do Senhor, meu Deus, eles possam preparar a cada dia o Teu altar. E que assim seja preservado a chama do Espírito Santo sobre a vida deles. Diga: Senhor Jesus, nós pedimos perdão por nossos erros, nossas falhas, aqueles cometidos consciente ou inconsciente. Que o Senhor nos perdoe inteiramente e que possamos estar diante de Ti, e que a chama do Teu Espírito Santo ela possa estar mais acesa do que nunca. Que assim permaneça a minha alma, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eles vão passar por vocês. Assim que você recebeu a ceia, você coloque-se de pé, tá bom? Pastor, eu recebi. Pastor, eu não participo. A Bíblia diz para examinar o homem a si mesmo. A Bíblia nunca manda você não beber, ela manda você se examinar, não é? Colocar a tua vida ali e participar. Faça dessa forma em nome de Jesus. Amém? Estão passando por vocês. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tu
Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vendo o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Pai querido e Pai amado, estamos na Tua presença agora, Jesus. E o Senhor está nos convidando a ceiar agora. Você está diante da presença de Deus agora, igreja. Já não tem mais nada que te separa do Senhor. Isso, não desperdice esse momento agora, não. Vai se derramando diante dele. Talvez há muito tempo você não faz uma oração dizendo: Pai, 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 olha para mim, Pai. Toca na minha vida, Deus, se manifesta sobre mim. Suriadorida lababati xaramalamacherena lamamamati. Esse é momento de comunhão, de intimidade com Deus. Vai se aproximando dele agora. Isso, vai acender a chama do Espírito Santo. Vai convidando ele agora. Vai buscando a ele. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluia. Rianorena lamamamati xaramala. Riana lamamamati covare cantarina lamachere. Isso, vai se aproximando de Deus. Suri cantarina lamachere. Aleluia, 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 aleluia. Glória norena lamamamati xaradalamathere. Vai amando a Deus agora, se aproximando dele. Levante o pão e diga: Senhor Jesus, já não é mais o pão, agora é o teu corpo, Deus, que foi pendurado, cravado na cruz do Calvário. Quando eu comer do teu corpo, Jesus, que o meu corpo seja sarado e que assim permaneça até Jesus voltar. Oh, agradeça a Ele, porque o corpo dele foi moído lá no Calvário. As pisaduras dele foi por ti. E pelo sacrifício de Jesus você foi sarado. Você teve vida, Ele te restaurou. Dê graças a Ele, diga obrigado, Jesus. Coma do corpo de Cristo agora. Isso. É você e Deus. A Bíblia diz que Ele diz que você nunca mais teria sede. Quando você se alimenta de qualquer alimento, você volta a ter fome. Daqui a pouquinho você volta a ter necessidade. O desejo, o pensamento, a mente, tudo volta. Mas quando você recebe do corpo de Cristo, quando você bebe da água que Ele dá, é diferente.
Oh, visita, Senhor. Isso, vai dando glórias a Ele. Aleluia, Senhor. É seu momento de comunhão, de intimidade com Ele. Tem liberdade, ó Senhor. Isso, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença do Criador. Te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Aleluia. Levante o cálice e diga: Jesus, já não é mais o suco de uva. Diga: o teu sangue que foi derramado, foi lavrado na cruz do Calvário. E quando eu beber do teu sangue, diga: meu espírito seja purificado, e assim permaneça até Jesus voltar. A Bíblia diz que Ele foi moído. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. Você pode ter paz na tua vida, ainda que as coisas não pareçam estar como você queria, mas a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. Seja limpo, Espírito. Seja limpo, meu Deus, a alma dela. Dá graças a Ele. Diga: obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Faça barulho com os lábios, não com o cálice. A igreja que ora, a igreja que vence. O Senhor está te chamando à comunhão, a intimidade com Ele. Beba do sangue de Jesus. A vida de Deus está se manifestando agora na tua vida. É a vida de Deus. A noite é passada, o dia é chegado, diz a palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Faz amanhecer, Senhor. Traz o seu renovo, Pai. Traz liberdade, Deus, traz liberdade à tua igreja. Aviva, Senhor. Vai sendo batizado agora, vai recebendo o Espírito Santo. Você que não podia já não tem mais limitações. Você tem liberdade na presença do Criador, do Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Glória da lamatori cantori. Isso. É você e Deus agora. É só você e Jesus agora. Não se preocupa com a oração de ninguém. Somente você participando, adorando, amando a Ele. Ao Deus que morreu por você, que deu a vida lá no Calvário. Ah, que amor é esse, Pai? Que amor tão grande é esse, Senhor? De dar o próprio Filho, meu Deus. Oh, Shalamanore. Ele te amou, Ele te ama. Fogo consumidor, venha arder em nós e acender a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem
ante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Chama ele! Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Oh, um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Oh, um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, Profetas se venderam. profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram Ante outros deuses. ante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Chama ele! Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está separando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Diga: Senhor Jesus, faz amanhecer na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar mais um minuto.